Olá a todas e todos, aqui quem fala é o Daniel Cara, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e dirigente da campanha nacional pelo direito à educação. É um prazer enorme conversar com todas e todos vocês de Minas Gerais e é importante ressaltar que eu fico muito feliz de participar dessa atividade e gravar esse vídeo, porque no processo das conferências passadas, da Conferência Nacional de Educação Básica de 2008, Conferência Nacional de Educação de 2010 e na Conferência Nacional de Educação de 2014, eu estive com vocês em Minas Gerais e, de certa maneira, aqui à distância, eu também me faço presente, podendo trocar ideias com vocês e aprender com vocês, haja vista que eu vou acompanhar as deliberações de Minas Gerais que vão para a etapa nacional da Conferência Nacional Extraordinária de Educação. Nesse sentido, eu preciso dizer que eu converso com vocês sobre o eixo 4, gestão democrática e educação de qualidade, regulamentação, monitoramento, avaliação, órgãos e mecanismos de controle e participação social nos processos e espaços de decisão. É um eixo bastante estratégico que fala sobre um princípio constitucional. É sempre bom lembrar que a gestão democrática é um dos princípios inscritos no artigo 206 da Constituição Federal e ela é o mecanismo efetivo para a realização de uma educação pública de qualidade. As experiências internacionais mostram que a educação de qualidade depende essencialmente, educação de qualidade depende da participação de todos os atores para a realização de um ensino efetivamente pautado naquilo que é inscrito na Constituição Federal e que é um exemplo para o mundo todo, na nossa Constituição Federal, que a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, concretamente, a gestão democrática é o principal caminho que a soma dos autores altera a qualidade do produto. Na educação, a lei da educação é assim, né? A gente precisa sempre lembrar, se fosse uma lei matemática, claro que eu estou dizendo aqui, né? A gente sempre precisa lembrar que a participação de professores, pais, educadores, estudantes, faz diferença quando trabalham em conjunto para a garantia da educação de qualidade. É sempre bom lembrar também que as próprias conferências de educação, elas são mecanismos de gestão democrática, porque não basta ter a gestão democrática da escola, é preciso ter a gestão democrática das redes, dos sistemas de ensino, já vista que nós temos vários conselhos, conselhos municipais, conselhos estaduais de educação, conselhos específicos de matérias específicas, alimentação escolar, Fundeb, ou seja, nós temos vários conselhos que participam da gestão educacional. Agora, para determinar qual deve ser o rumo da educação, aí o Brasil desenvolveu esse mecanismo de conferência. Sobre o tema da gestão democrática, é importante frisar que nós temos, até estou procurando aqui no meu computador, nós temos uma grande vantagem nesse momento, que é uma lei da deputada Luiza Erundina, minha grande parceira, que é a lei 14.644 de 2023, que determina a obrigatoriedade da gestão democrática e dos conselhos escolares em todos os estados e municípios que devem fazer leis específicas. Então, a deputada Luiza Erundina já avançou nesse sentido. O que a gente precisa avançar mais, inclusive, e que deve ser motivo de emendas em termos de gestão democrática? Nós precisamos urgentemente, ter uma lei específica para todo o sistema de gestão democrática e participação social na educação, que envolvam as conferências, que envolva também os conselhos de escola, os grêmios estudantis, associações de pais e mestres, ou seja, a gente tem o dever e a obrigação de ter um grande trabalho de gestão democrática que deve partir da escola e alcançar os níveis mais altos da tomada de decisão na educação. Se a gente quiser ter, inclusive, uma área de exemplo, essa área de exemplo obrigatoriamente tem que ser a área da saúde, que avançou muito nesse sentido. Então esse é um eixo, até não é um dos maiores eixos, né, do próprio sistema da Conferência de Educação, é importante frisar, mas ele é um eixo estratégico porque ele vai dizer a maneira como a gente deve agir para garantir efetivamente no próximo Plano Nacional de Educação uma educação de qualidade pautada naquilo que demanda o povo brasileiro. Esse é o principal desafio da gestão democrática. Falando aqui sobre o que é determinado pelo Fórum Nacional de Educação, fui parte do Fórum Nacional de Educação de 2010 a 2017 como uma ementa, uma visão sobre gestão democrática. É importante dizer
que o Fórum Nacional de Educação considera que ela é uma base fundante para a garantia do direito à educação no Brasil, perfeito, que ela deve ser a referência para avaliação formativa dos sistemas de ensino, e aí é bom lembrar que nós incluímos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SINAEB, na Constituição Federal, que é uma proposta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do SEDES, do Centro de Estudos sobre Educação e Sociedade, Centro de Estudos Educação e Sociedade, que é sediado na Unicamp. Então, a gente já trabalha, a Constituição já trabalha nessa perspectiva, e o Fórum Nacional de Educação considera que a gestão democrática deve ser um instrumento, um pilar norteador do Sistema Nacional de Educação e do futuro Plano Nacional de Educação. Isso vai significar a determinação de instâncias de participação social que são basilares, né? E aí o fórum cita tudo aquilo que eu falei, né? As conferências, os conselhos escolares, mas não só. É importante também ter aqueles mecanismos que são exógenos, ou seja, que não estão na educação, que são os órgãos e mecanismos de controle e acompanhamento, como ministérios públicos, tribunais de contas, controladorias, ouvidorias, conselhos gestores, órgãos de responsabilidade fiscal e social, orçamento participativo, órgãos de orçamento participativo, entre outros, né? Como eu disse para vocês, a gestão democrática ela é basilar do Sistema Nacional de Educação e deve ser promovida pelo Plano Nacional de Educação. É importante dizer que o Plano Nacional de Educação atual, 2014-2024, a Lei 13.005 de 2024, estabeleceu vários mecanismos e uma meta de gestão democrática, todos eles descumpridos. Então, tem um desafio aí. A gestão democrática ela é travada no Brasil. Por quê? Efetivamente porque ela tem um caráter de transformação e de demanda por melhor educação, que a gente precisa destravar isso. Quer dizer, a gestão democrática ela está certa de exigir uma escola de qualidade, um sistema escolar que de fato, e um sistema de ensino que de fato correspondam às necessidades do povo brasileiro. Mas infelizmente os mecanismos que cerceiam efetivamente os processos de desenvolvimento do país acabam travando, né, a realização da gestão democrática. E por último, e esse aspecto é fundamental, a gestão democrática ela deve ser estrutural para definir o financiamento da educação. E a Constituição estabelece um outro mecanismo, que é um mecanismo criado e desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é o custo-aluno-qualidade, no sistema custo-aluno-qualidade inicial e custo-aluno-qualidade, que é um mecanismo criado e desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, cujo esforço, cuja incidência acaba na emenda 108 de 2020, incluindo o CAC dentro da Constituição Federal. O que significa o CAC, o Custo Aluno Qualidade, que vai ser um tema em todos os eixos da Conferência Nacional Extraordinária de Educação. O que é o Custo Aluno Qualidade? É garantir que toda escola pública tenha professores e profissionais da educação com piso, tenha diretrizes nacionais de carreira, que tenha número adequado de alunos por turma, e todas as escolas públicas do Brasil com laboratórios de ciências, laboratórios de informática, acesso à internet banda larga, bibliotecas, quadra poliesportivas cobertas para todas as escolas, e todas as escolas com alimentação nutritiva e transporte escolar digno. Ou seja, é tudo aquilo que nós precisamos para garantir que os alunos aprendam e para garantir que sejam dadas condições concretas para que os professores possam ensinar em cada escola pública brasileira. E para construir o custo aluno qualidade é preciso fazer de maneira democrática, porque o CAC tem que ser um padrão nacional, mas como vai se compor a biblioteca da escola, o laboratório de ciências, isso tem que ser de rede a rede, de escola a escola, tem que estar vinculado ao projeto político-pedagógico de cada escola, que, aliás, é importante frisar, o projeto político-pedagógico é um mecanismo essencial da gestão democrática. Para finalizar, a gestão democrática também tem que determinar a política curricular, e nesse sentido é preciso ter uma revisão, uma análise do que é a Base Nacional Comum Curricular, que não foi feita de maneira participativa. Em outras palavras, gestão democrática significa que todas e todos devem participar efetivamente da construção da política de educação. Então, muito obrigado a todas e todos. Peço desculpa se eu fui breve, mas vídeo a gente tem que tentar reduzir ao máximo possível, mas eu quero dizer que esse eixo é um eixo central e que merece a atenção de todas e todos vocês. Muito obrigado e espero participar efetivamente sempre de um diálogo contínuo
com o belíssimo e central, importantíssimo estado de Minas Gerais. Um beijo para cada um e cada uma de vocês. Chegamos, né? Chegamos, pessoas de afeto e de luta. Houve quem duvidasse. Eu sou Analise da Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, e sou a coordenadora da CONAI, Conferência Nacional Extraordinária de Minas Gerais de 2023. E eu espero que vocês estejam bem, com saúde, espero que esteja todo mundo em paz. Neste sábado pela manhã, depois de 47 dias e noites, meu povo, dedicados à construção desse primeiro momento, é com a certeza do que nos une que eu informo a vocês que dos nossos 853 municípios, 490, 57% deles, responderam ao chamado do FEPENG para estar conosco nessa construção que é coletiva, colaborativa, do novo Plano Nacional de Educação. Em meu nome pessoal e em nome do Fórum, que eu tenho a satisfação de coordenar, eu agradeço a cada pessoa, entidade, instituição, movimento, coletivo, que se empenhou para que 47 dias depois do decreto presidencial que chamou a CONAI 2024, nós estejamos aqui iniciando a nossa etapa territorial da CONAI MG 2023, rumo à CONAI Extraordinário 2024. Nós somos 3.701 pessoas inscritas para as 12 territoriais. E é o seu compromisso, pessoa querida, é o seu compromisso com a qualidade social da educação no território de Minas Gerais que faz desse número um estímulo para a gente continuar. Sigamos nos fortalecendo aí na defesa intransigente da escolarização das pessoas que são sujeitos deste direito constitucional. Quais são os procedimentos, assim que encerrar esse vídeo? Primeiro, a apresentação da equipe, coordenação dos trabalhos, da mesa, E aí, enquanto a gente estava fazendo essa construção, eu li, lá nos bate-papos dos grupos de WhatsApp, lá nas mensagens privadas, eu li assim, o que o coordenador de mesa faz, Analise? Gente, então olha só. Sabe aquela pessoa que coordena a mesa da assembleia, da reunião lá de associação de bairro, reunião do grêmio, reunião do condomínio? Então, é a mesma coisa. O coordenador da mesa é a pessoa que apresenta a proposta do documento referência, pergunta se alguém tem proposta diferente, dá 3 minutos para as pessoas falarem, coloca em votação, anuncia o resultado da votação e segue para o próximo ponto. É isso, minha gente. Teve gente também me perguntando assim, Analise, o que a pessoa digitadora vai ter que fazer? Então, enquanto alguém está lá, a coordenação da mesa está lendo os pontos do documento de referência, a pessoa digitadora está lá digitando o nome de quem que pediu destaque. Destaque? Como assim? Olha, vai ser lida uma proposta. E se eu quero alterar essa proposta, tirar essa proposta, fazer alguma coisa que eu considero que é fundamental, que tem que acontecer, então eu peço destaque. E aí a pessoa que está digitando vai lá e coloca o meu nome, de cor diferente, e digita a proposta diferente daquela que já está lá no documento referência e registra também os resultados em números de votos. E ela escreve, em caixa alta, assim, se a proposta foi aprovada ou se ela foi rejeitada. Enquanto ela faz isso, está sendo tudo passado lá no telão, tá, meu povo? Tanto no presencial quanto no virtual. Então está todo mundo acompanhando o que é que está sendo registrado. Tem uma outra coisa também que vocês me perguntaram, que é assim, Analise, qual que é a função do apoio técnico? Eu ri, tá? Mas tudo bem, vamos lá. A função do apoio técnico é apoiar a coordenação da mesa e apoiar a pessoa digitadora, para que as questões tecnológicas sejam garantidas de maneira que o eixo faça o serviço dele, É função dessa pessoa apoio técnico
colocar o acesso da lista de presença, porque a lista de presença, gente, ela vai ser assinada apenas digitalmente. Ah, mas lá no território que eu estou participando, aqui, né, Analise, é presencial. A gente está te vendo aqui, todo mundo sentadinho do lado do outro. Que lindinhos! Só que, mesmo nas territoriais em que o encontro será presencial, a assinatura da lista de presença será virtual, tá? Será digital. Porque essa presença, por dois motivos. Primeiro, é essa presença que vai garantir depois que as pessoas eleitas delegadas possam efetivamente, né, exercer sua função de pessoas delegadas. E, além disso, é essa presença que vai garantir a possibilidade do certificado, que não sairá na segunda-feira, tá? Assim que ele estiver pronto, a gente avisa para vocês, certo? Bom, depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, que enquanto vai sendo lido, né, vai recebendo aí os nomes das pessoas que têm pedido de destaque. Aí alguém pode estar pensando assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não pode. Não pode por dois motivos. Primeiro, porque isso desrespeita o regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor algo que já vai estar contemplado mais à frente e com isso a gente perde tempo para inserir questões que sejam relevantes para garantir direitos, gente. Nós temos um dia para a discussão da territorial. Então é fundamental que aquilo que eu vou propor como destaque seja algo que é fundamental, seja algo assim, ó, se isso não tiver aí, o direito à educação será lesado. Se não for isso, se for assim, ó, eu acho que a frase ia ficar melhor se fosse assim. Eu acho que seria melhor usar tal palavra. Gente, não, pelo amor, não, tá? Depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, né? Que enquanto vai sendo lido ali, vai recebendo os nomes das pessoas que têm pedidos de destaque, né? Aí alguém pode estar querendo me perguntar assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não, gente, não pode. Não pode por dois motivos. Primeiro, porque isso desrespeita o regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor alguma coisa ali que mais adiante vai ser contemplada, tá? E com isso a gente perde tempo precioso, tempo em que a gente poderia estar inserindo questões relevantes para garantir direitos. E como é que vai fazer isso no remoto? Bom, gente, as plenárias, as pessoas nas plenárias, né, de cada eixo, elas vão estar todas na mesma sala virtual. Se for presencial, elas vão estar todas na mesma sala presencial, tá? Então as pessoas vão escrever no bate-papo seus nomes. Por exemplo, se for eu escrevo Analise da Silva, destaque na estratégia 8.1. Analise da Silva, destaque na estratégia 19.4, tá? Por isso, o bate-papo não vai poder ser usado para ficar fazendo comentário, nem para ficar falando meu nome, né? Aliás, no caso, seu nome, seu bairro. E a gente vai pedir destaque, gente, só quando for alguma coisa fundamental, tá? Só quando for alguma coisa que a gente pense assim, ó, se não tiver esse destaque aqui, o direito vai deixar de ser garantido. Não é destaque porque eu acho que a frase fica melhor se escrita de outra forma, não é destaque porque eu colocaria outra palavra, não é disso que se trata. Tá? Depois a gente vai para os arranjos gramaticais. Nós temos um dia só, gente, para fazer aquilo tudo que a gente sabe que precisa acontecer de alteração, tá? Pronto. Daí a pessoa que está fazendo a relatoria registra lá a minha manifestação, que foi escrita lá no bate-papo, para depois não ter nada do tipo, eu me inscrevi e a Analise não anotou meu nome, tá? Porque não é a Analise que vai anotar. Eu que vou ter anotado lá no bate-papo, tá? E quando a gente chegar na hora da discussão dessa estratégia, dessa técnica, dessa meta, dessa proposição, a pessoa que está coordenando vai ler e vai chamar dizendo que nós temos o destaque feito pela Analise da Silva na estratégia 8.1. Ela mesma, tá, vai ler o texto da estratégia, que é... Peraí, deixa eu ler um texto aqui, que talvez seja interessante.
Aqui, ó. Políticas públicas permanentes para fortalecimento da rede de oferta da EJA, visando a universalização do acesso, permanência de educandos, qualidade, fiscalização e combate à exclusão. E aí depois que a pessoa tiver lido, né, o texto, a pessoa coordenadora vai me perguntar qual que é o tipo de destaque que eu tenho. Aí eu vou dizer assim, ó, o destaque que eu quero fazer é aditivo. O destaque que eu quero fazer é supressivo. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada um deles. Se bem que eu sei que vocês já leram o regimento, então vocês sabem o que é cada um deles. Nessa hora, o texto já vai estar sendo visto por todas as pessoas que estão lá no mesmo eixo que eu. Tá? Ele está lá projetado no telão. Ou então está lá projetado na tela do meu celular, do meu notebook, do meu computador, né? Certo. Projetado na tela e com as alterações que já estão sendo inseridas pela pessoa digitadora, né? Que é aí a relatoria. Isso tudo em tempo real, tanto nas territoriais presenciais quanto nas remotas, tá? A proposta não é para ser escrita depois, né? É para ser escrita ali na frente com todo mundo vendo o que está sendo escrito, tá? Bom, a pessoa da coordenação da mesa vai dizer que eu posso falar o meu destaque. Se for no presencial, eu vou no microfone e falo meu destaque. Se for no virtual, o meu microfone vai ser aberto para eu poder falar. De acordo com o regimento, gente, em qualquer formato, tá? Eu tenho até 3 minutos para fazer a minha fala. Não pode passar disso. Daí eu vou dizer que meu destaque é que seja alterado aquele texto que a pessoa coordenadora da mesa leu, e aí eu vou falar qual é a alteração que eu quero que coloque lá, tá? A pessoa que estiver digitando as propostas vai fazer isso enquanto eu for dizendo a proposta, né? E daí então, ainda dentro do meu tempo dos 3 minutos, eu vou justificar minha proposta dizendo por que eu acho que deve ser dessa forma e não da forma que já está colocada lá no documento de referência. Isso para ser algo que garanta direitos, isso para ser algo que é fundamental, tá? Não é porque eu não posso ver o microfone que eu tenho que ir lá correndo, pegar nele para falar, não é disso que se trata, tá? Então, eu vou explicar qual que é a tática que eu estou propondo. E por que eu estou falando disso aqui? Gente, porque não é para eu ir lá falar o que já está no texto, né? E assim, garantir educação com qualidade já está no texto, não só no texto do PNE, já está no texto da Constituição Federal, já está no texto da LDB, já está no texto do Plano Nacional de Educação, já está no texto do Plano Estadual de Educação, já está nos textos dos planos municipais de educação. Então não é para ir lá chover no molhado, não é para ir lá inventar a roda, tá? Não é para ir lá propor o que já existe. É para eu explicar como que nós vamos fazer, tá? Então lá já tem a meta, já tem a estratégia, para eu ir lá e propor qual que é a tática. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai efetivamente garantir que isso aconteça? Então eu tenho que parar e pensar assim, ó, isso que eu estou querendo propor é algo que ainda não foi proposto? Então eu tenho um destaque. Não, isso que eu quero propor, na verdade já foi proposto, aliás já está até escrito lá na lei. Então, ajuda nós, por gentileza, de maneira que a gente possa caminhar, de maneira que a gente possa ver o máximo de pontos possível para que a gente possa ver aqueles que são relevantes e nos quais a gente tem que se fixar, tá? Tá, então a coordenação vai perguntar se alguém quer defender contra o meu destaque. A primeira pessoa que levantar a mão, tanto no virtual quanto no presencial, né, vai poder dizer em até 3 minutos por que ela é contra, tá? Daí a coordenação vai colocar em votação, perguntando sempre assim, tá? Sempre. A proposta 1 é sempre a manutenção do texto como ele está. Sempre. Ah, mas no nosso grupo a gente achou que era melhor trocar. Vocês não acharam? Vocês leram o regimento? Vocês viram lá? Tá? Proposta 1 é a manutenção do texto como está. A proposta 2 é a proposta de alteração, que foi feita ali pela Analise, no caso do exemplo que eu estou dando. Bom? E aí então a pessoa que está coordenando vai pedir que levante a mão. No virtual, você vai lá, clica na mãozinha e sua mãozinha aparece, né? E aí todo mundo vai ver ali no virtual
quantos votos que aparece, todo mundo vai ver, tá? Se for no presencial, se houver necessidade, alguém vai lá contar. Se não houver, tá? Todo mundo vai ver os votos lá sendo colocados. Precisa saber os números? Precisa saber os números. Daqui a pouco eu explico para vocês por que precisa saber os números, de quantos foram a favor, quantos foram contrários, quantas abstenções, tá? Depois de contar e de informar a quantidade de votos, a pessoa da coordenação vai pedir que a pessoa que é o apoio técnico, no caso do virtual, abaixe todas as mãos. Então não é para a gente que está participando abaixar a mão. A gente só vai levantar a mão. Abaixar a mão vai ficar por conta do apoio técnico, tá? Ele que vai abaixar a mão de todo mundo. Tem um mecanismo lá para fazer isso. Bom, e a gente não pode abaixar a mão antes da pessoa pedir, tá? Porque ela precisa antes ter visualizado quantos votos a proposta recebeu para poder registrar isso num campo específico que todo mundo vai ficar enxergando lá assim, ó. Vai registrar lá 16 votos, então pronto, vai estar escrito lá 16 votos, tá? Daí a pessoa da coordenação vai perguntar quem vota na proposta 2, que é aquela emenda que eu tinha proposto, né? E ela vai falar assim, então levanta a mão, né? Quem concorda. Aí no presencial, mãozinhas para o alto. No virtual, eu clico na mãozinha e aí aparece lá quantas pessoas estão votando. Por último, a pessoa que está coordenando a votação vai dizer quem se abstém. O que é se abster? Me abster eu não voto a favor nem contra, tá? Eu não voto em nada. Então pronto, acabou. Depois de contar e de informar a quantidade, a pessoa da coordenação vai pedir que o apoio técnico abaixe as mãos. Lembra disso, não são vocês. Nós só levantamos a mão. O apoio técnico abaixa as mãos de todo mundo. Daí a pessoa da coordenação vai anunciar o resultado da votação, tá? Por exemplo, proposta 1, 52 votos, proposta 2, 17 votos, abstenção, 5 votos, tá? Enquanto a pessoa coordenadora fala os resultados, a pessoa digitadora vai marcando de azul a proposta que é a que teve mais votos, tá? E vai escrevendo aprovada do lado dela. Consegui explicar? Que bom. Porque a gente vai fazer isso até às 12 horas. Das 12 às 13 horas, então nós estaremos nos nossos almoços. As plenárias de eixo, elas retornam ao trabalho das 13 às 18 horas. Seguindo o mesmo procedimento que eu expliquei aqui quanto às emendas, tá? Certo. Nós veremos então agora, né? Importante, olha o que eu já estava esquecendo de falar com vocês, sobre a questão das moções, tá? Isso é importantíssimo. Então, as moções elas vão ser recebidas por mensagem de e-mail enviada sempre, tá? Até às 12 horas do sábado para cemg.sistematizacal@gmail.com até às 12 horas, tá, gente? Lá no regimento, no artigo 32, eu sei que vocês já leram, mas estou só reforçando, explica tudo sobre as moções, tá? Bom, tem dúvida, né, sobre qualquer coisa da nossa conferência até aqui? Se tiver, escreve, agora pode, né? Escreve aí no bate-papo, tá? Desse vídeo e eu tento responder mais adiante. Uma última coisa que eu acho que é importante também explicar aqui, eu espero que vocês tenham mesmo lido o regimento, gente, como a gente tem orientou por várias vezes, né? Porque se vocês leram, vocês já sabem que lá no artigo 17 são considerados 4 tipos de emendas que podem ser apresentadas, tá? Uma delas é a aditiva, que é a emenda que propõe um acréscimo, né? Lá no texto que está colocado na proposição do documento de referência. Eu quero acrescentar alguma coisa. Outro tipo de emenda é a supressiva. Essa é quando eu quero retirar uma parte desculpa, não. Essa é quando eu quero tirar a proposta inicial, tá? É supressiva, é para suprimir aquela proposta. Tem a substitutiva, que é quando eu proponho
alterações que são pontuais, mas são de mérito no texto, né, de uma proposição. Eu mantenho as linhas gerais e proponho alterações pontuais de mérito. Então, não é para dizer assim, o sinônimo fica melhor. Não é isso, igual a gente já falou, tá? Nós precisamos de aprofundar a discussão política das propostas. Não dá para a gente ficar discutindo, neste momento, a questão gramatical, tá? Ou então ela pode ser aglutinativa. O que é aglutinativa? É quando eu quero fundir, né, novos parágrafos ao texto de proposição inicial, tá? Mas aí eu quero colocar novos parágrafos. Eu não quero colocar uma coisa diferente naquele parágrafo, tá? Quando eu fizer isso, uma coisa a mais naquele parágrafo é aditivo. Tirar aquele parágrafo de lá é supressivo. Colocar alterações que são pontuais, mas que são de mérito no parágrafo, substitutivas. E quando eu quiser colocar novos parágrafos, então é aglutinativo. Com certeza a aglutinativa, a gente não pode ser alguma coisa que é o contrário do que a gente já aprovou anteriormente, né? Porque senão a gente teria um documento meio Frankenstein politicamente falando, tá bom? O processo, gente, de síntese desse conjunto das emendas vai ser recebido para a elaboração do documento de referência. Ele vai considerar as emendas que obtiverem aprovação por maioria simples dos votos nas plenárias da etapa territorial. E aí a gente depois conversa sobre a estadual, né? E que sejam enviadas, né, em tempo regimental lá para o Fórum Nacional de Educação, tá? A coordenação da relatoria, no geral, é feita por mim, isso de acordo com o regimento do Fórum Nacional de Educação, de acordo com o regimento da Conferência Nacional de Educação, e o documento vai ser apreciado e estruturado em 2 blocos. E aí eu encerro aqui essa nossa conversa, para que vocês possam ir para os eixos, fazer a discussão aprofundada e fazer aí o que é a nossa parte para garantir efetivamente o direito à escolarização no território de Minas Gerais. Então, quais são esses 2 blocos? O bloco 1 é o bloco onde vão constar as emendas que forem aprovadas em 7 ou mais territoriais, tá? Ou seja, metade das participações, e essa aprovação vai ser já automática. Tem mais da metade, mais de 7 territoriais aprovaram? Então pronto, esse texto já vai para a estadual. O bloco 2, onde vão constar as emendas que forem aprovadas entre 4 e 6 territoriais, ou seja, no mínimo 1/3 das participações, né, aprovaram. Então ela vai ser apreciada, né, lá na estadual. Desculpem, ela vai ser apreciada para ir para a estadual. As emendas, gente, que forem aprovadas em menos de 4 territoriais, elas não vão ser incorporadas no documento referência, tá? O documento que a gente vai trabalhar lá na etapa estadual. Então, é fundamental que tem uma proposta que eu acho de educação de jovens e adultos que é importantíssima, que é a questão da sala de acolhimento, por exemplo, tá? Então, eu já vou fazer contato com pessoas que eu conheço de outras territoriais, nós já vamos elaborar junto um texto bem bacana, sabe? Explicando o que é isso de sala de acolhimento, isso é fundamental para garantir o direito, né, das pessoas estudantes da EJA. E aí nós vamos tentar aprovar isso de 4 a 6 territoriais, porque se ela for aprovada em menos de 4 territoriais, isso não vai para o documento de referência que vai ser trabalhado lá na etapa estadual, tá? Então é isso, sigamos. Desejo assim que seja um sábado de realização para aqueles que acreditam na escolarização, na educação de qualidade social como direito, tá? Sigamos. Bora lá, bora lá.